Você está aqui junto com uma família que te ama, amém? Isso não é contado, isso não é quebra de princípios. No domingo, nós estávamos aqui pregando e Deus me permitiu ver uma pessoa na porta ali do lado externo. E enquanto eu pregava, eu olhava e a pessoa continuava lá fora. Até que nós chegamos a um tempo de acenar e falar: entra. E um dos irmãos que estavam aqui dentro percebeu que eu acenei, olhou para fora, foi lá fora, conversou, cuidou. Essa pessoa aceitou entrar para dentro da igreja, terminou o culto aqui com a gente. Quando eu pude cumprimentar lá fora, não era uma pessoa desconhecida, mas era uma pessoa que precisava de um abraço. Amados, nós como igreja, nós precisamos entender que nós somos um só corpo. Qual parte do membro? Aí eu não sei se a gente é pescoço, se a gente é unha, mas nós somos parte desse único corpo, que é o corpo de Cristo. Amados, em nome de Jesus, eu creio que esta igreja ela é extraordinariamente usada na presença do Senhor, mas nós não vamos aceitar que a repreensão à igreja de Éfeso seja dada a nós. Nós não vamos perder o primeiro amor. Nós não queremos ser uma igreja ativada, uma igreja cheia de atividades, uma igreja que não tem nem tempo de respirar. Nós queremos fazer tudo que vier à nossa mão para fazer, mas sem perder o amor, sem perder essa disponibilidade de sair do lugar. Olha que bênção, São Antônio aqui quase no primeiro banco, o filhão Júlio lá no último banco. É isso, eu saio do meu lugar, de repente eu fiquei o dia todo trabalhando, de repente eu nem tive tempo de estar com a minha família. Vocês conseguem entender isso, amados? Que às vezes falam assim: vamos orar em família. Amados, isso não é nenhuma afronta, não, pelo contrário. Acontece muito de familiares não conseguirem se ver durante a semana por conta dos ciclos, dos horários. E é isso, nós precisamos estar junto como família. Amados, que Deus abençoe, que momentos como esses continuem acontecendo dentro da nossa casa, que nós possamos estar sensíveis à voz, à ação, à manifestação do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amados, milagres, milagres. O tema da nossa pregação, nesse tempo que ainda nos é dado, é o renovo do profeta. O renovo do profeta. O profeta tem que ser renovado, pastor, mas parte do princípio que se é profeta já é servo, se já é profeta já é alguém que está na ativa, se é profeta já está exercendo o seu ministério. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Se você quiser acompanhar, eu vou ler do versículo 67 até o versículo 80. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 67 até o 80, nos diz assim: então o seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito, ó Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosamente a sua salvação, da linhagem real do seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio dos seus santos profetas. Agora seremos salvos dos nossos inimigos e de todos aqueles que nos odeiam. Ele foi misericordioso conosco, com os nossos antepassados, ao lembrar-se da sua santa aliança, e jurando solene, e juramento solene, que fez com os nossos antepassados. Abraão prometeu livrar-nos de nossos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade e em justiça.
enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá ao seu povo como encontrará a salvação por meio do perdão dos seus pecados. Graças à terna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está presente a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiará ao caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Palavra do Senhor, amém, igreja? Tempo de milagre, tempo do agir de Deus sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. O Senhor tem um plano, um propósito para cada um de nós, para cada um dos seus filhos. Nós queremos te convidar a se render, a se prostrar, a se submeter à vontade do Senhor, amém? Esse é o desejo nosso nessa noite. Amados, isso para mim é muito forte. O agir de Deus é sobre as nossas vidas, mas também é através das nossas vidas. O Deus que age em nós, Ele age através de nós. O Deus que opera milagre em nossas vidas, Ele usa das nossas vidas para que outros sejam alcançados, para que outros sejam contemplados com esta graça, com essa manifestação poderosa do poder de Deus. Agora eu não sei como, eu não sei quando e em que determinado momento que nós definimos que o milagre só seria quando fosse em nós. E em algum momento da vida nós paramos de acreditar, e em algum momento da vida nós limitamos o poder de Deus, porque através de nós o poder de Deus parou de acontecer. Ou na verdade eu me tornei omisso, ou na verdade eu me tornei, meio que, como é que eu posso aqui expressar? Eu me tornei meio que um aproveitador de sistema. Se existe uma coisa, amados, que eu tenho pavor, é de falsos profetas. E se tem uma coisa para mim que revela o mau caráter do falso profeta, é a seguinte conduta: eu oro por você, se você é curado, se você recebe a sua bênção, se de alguma forma você é beneficiado, louvado seja eu, exaltado seja eu. Agora você tem um problema, eu oro por você, e você não recebe a sua bênção, você que não teve fé. Que hora que o profeta é responsável? Porque daí, amado, se torna muito fácil profetizar, se torna muito fácil fazer movimentos, porque se eu prego e o milagre acontece, a honra é minha, a glória é minha. Agora, se eu oro, se eu prego e o milagre não acontece, a culpa não é minha, a culpa é sua que não teve fé. Eu não sei se vocês se identificam com essa realidade, olhando para o atual contexto do meio cristão. Mas isso para mim é um dos sinais mais depravados de um falso profeta, que não assume a responsabilidade do Deus que fala através da sua vida. Não brinquemos com a palavra do Senhor, amados.
Não brinquemos com a fé dos nossos irmãos e irmãs. Não brinquemos com a fé da comunidade a qual nós celebramos a vida em Cristo Jesus. Pregar sobre milagres, amados, não é pregar sobre figurinhas vencidas. Pregar sobre milagre não é fazer utopia, não é simplesmente barganhar com a fé dos irmãos e irmãs. Eu não sei aqui se eu posso expor, então eu não vou fazer. Se teve dúvida, então eu não faço. Mas nós temos visto aqui, amados, Deus agindo, Deus curando. Glória a Deus, hoje já teve uma irmã que veio e falou: pastor, eu preciso testemunhar, porque a minha fé foi materializada, algo que eu sonhei quando eu tinha 5 anos de idade, quando eu ainda nem entendi o que era. E com certeza, para cada um de nós que já alcançamos ou já desfrutamos de determinadas bênçãos, nós sabemos qual é o trilho, qual é o caminho que nós percorremos para que nela alcançamos, para que nela sejamos alcançados. E por isso, amados, eu quero reafirmar aqui: não limite, não condicione o milagre de Deus apenas na sua vida. Esse outro que eu lembrei eu posso falar. A igreja que não sabe, e eu vou levar um puxão de orelha porque eu vou contar. Eu estou casado há 11 anos, eu vou fazer 12 anos de casado esse ano. E no ano que antecedeu o meu casamento, a Gabriela, ela foi cometida numa cirurgia que ela teve que fazer um transplante de córnea, da vista direita, se eu não me engano. E agora, 11 anos depois, a vista esquerda dela está totalmente danificada e ela tem que entrar na fila do SUS para fazer um novo transplante. Quando nós chegamos aqui em 2024, amados, não foi um ano fácil para mim como marido, como pai. Como pastor, eu confesso que eu não tive problemas, porque eu tenho certeza do meu chamado. Mas um pastor que também é esposo e vê a sua esposa mal, um pastor que também é pai e vê a dificuldade que a sua filha tem de se adaptar, eu confesso que 2024 não foi um ano fácil para a gente. Mas o Senhor providenciou resgates, o Senhor providenciou caminhos. E eu me lembro um dia que a Gabriela, ela estava desconsolada em casa. E nesse dia eu posso dizer para vocês com muito temor, eu não tinha a mistura para fazer o almoço daquele dia. E a Gabriela, ela estava com uma lesão muito grande no olho. Eu falei: Deus, isso não pode acontecer. E eu procurei naquele dia qual é o melhor médico em Juiz de Fora que atende às vistas. E aí o Google, o santo Google lá, me deu o nome do que eu perguntei para ele. Se ele é, ou se na opinião dos outros é, eu não sei. Mas na opinião do Google, foi o Google que falou assim: ó, esse é o cara. Eu falei: Gabriele, muda de roupa, a gente vai lá. Mas eu falei: não tem mais. Muda de roupa e a gente vai lá. Ela arrumou, eu me arrumei, arrumamos a Letícia. Chegamos, nos apresentamos na antessala. A menina olhou: olha, só vai conseguir te atender daqui tanto tempo. Nós aguardamos. Na hora que fomos entrar para dentro da sala, eu entrei junto com ela e falei: doutor, meu nome é Wesley Garcia de Oliveira, sou pastor, sou marido dessa mulher aqui, sou pai dessa menina aqui. Minha esposa tem esse problema. E eu não tenho 1 centavo para te pagar. Mas eu creio no que eu estou fazendo aqui. E aquele médico falou: olha, isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui custa isso, mas isso aqui eu posso fazer. A sua esposa não vai sair daqui sem um colírio, sem um anti-inflamatório, E naquele dia, o tratamento da Gabriele começou. E naquele dia esse médico começou: olha, o que eu posso fazer com você é isso. Nunca tinha me visto. Eu tinha acabado de chegar em Juiz de Fora.
E para a honra e glória do Senhor, a Gabriele passou por todos os exames que tinha que fazer. Agora, já tinha 2 meses que o documento da Gabriele estava lá naquela associação de cegos. Nada dava resultado, ninguém ligava, ninguém mandava mensagem. Fomos lá ontem, hoje é terça, fomos lá ontem. A Gabriele, porque acho que eles perderam a minha guia. Chegamos lá, amados. Wes, isso aí é maracutaia. Amados, eu não estou preocupado com isso. Eu creio que é Deus agindo. Conversamos com a menina falou assim, olha, eu vou olhar aqui. Um calhamaço de encaminhamento desse tamanho aqui. E ela começou a folhear. A Gabriela era quase a penúltima na fila. Falou, o nome dela está aqui. O médico atende 1 vez por mês. De repente até o final do ano sai. A Gabriela, então vamos embora. Eu falei, não vamos embora não, vamos ficar aqui. Filha, a gente precisa dessa consulta. Na hora que eu falei isso, estava passando uma mulher que eu nem sei quem era. E falou assim, tem uma vaga para o dia 13 de abril, pode colocar ela. Não sei quando vai acontecer a cirurgia. Se vai ser preciso acontecer, que eu creio que meu Deus pode restaurar. Ele restaurou cegos de nascença. Mas eu creio, amados, que nós precisamos mover em fé. Agora eu posso contar qual foi o maior da bênção que eu recebi? Não foi a Gabriele ter te dado a consulta marcada para o dia 13 de abril. Mas foi a menina que nos atendeu a olhar e falar assim, moça, esse Deus seu é poderoso, hein? Porque a fila de espera é essa. Ou seja, se eu fosse reclamar, se eu estivesse reclamando, talvez Deus não tinha abrido a porta daquele consultório médico. Deus não teria abrido a porta de um medicamento. Deus não teria... Até hoje, Deus está conduzindo. Você acha que eu vou olhar para a enfermidade das vistas da minha esposa e vou reclamar com Deus? Não, porque se Deus permitiu a Gabriele estar com a condição de vista daquele jeito, Ele já me permitiu ir naquele hospital que tem na subida da Independência e falar do amor de Deus lá. Ele já me permitiu estar com a Gabriele em área hospitalar aqui e falar do amor de Deus. Amados, em nome de Jesus, eu não quero que você leve ao pé da letra, eu nem quero que você repita o que eu estou fazendo, mas eu creio que até a minha enfermidade, ela serve para que a glória de Deus se manifeste em nome de Jesus. Eu quero te chamar, meu irmão e minha irmã, a exercer esse tipo de fé. Quando tudo estiver indo bem, você vai falar, a glória está tudo indo bem. E quando estiver tudo indo mal, você vai falar, Senhor, eu creio, é o Senhor, é para o Senhor. O Senhor vai me permitir passar por esse processo, o Senhor vai me permitir passar por esse exame, você vai me permitir passar por essa junta médica, para que a glória de Deus se manifeste através da minha vida. Eu creio, amados. Existe propósito no milagre. O texto que nós lemos aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, ele sucede, em algumas traduções vai falar o cântico de Zacarias, em outros vão dizer, o profeta Zacarias profetiza no seu tempo. Mas eu quero contar para você um pouquinho o que antecede nesse... gente, o tempo não vai me permitir. Eu tenho certeza que vai ficar todo mundo falando, eu queria que esse culto permanecesse até 9h30. Eu tenho certeza que vocês vão voltar na terça que vem falando assim, pastor, continua aquela pregação. Mas eu tenho certeza que o que Deus tem para nos derramar hoje, Ele vai derramar, Ele vai falar, Ele vai agir. Ele está agindo, Ele está falando. Existe propósito no milagre, amados. Zacarias era um profeta. Zacarias fazia parte do sacerdote. Zacarias foi escalado e naquele dia específico ele teria a honra, ele teria o privilégio de acender o incenso no Santo dos Santos. Zacarias entraria no lugar mais santo, no lugar mais puro. Zacarias não era um incrédulo, Zacarias não era um homem que estava andando fora dos caminhos do Senhor, mas Zacarias
teve dúvida, Zacarias não acreditou, quando o anjo do Senhor disse: ei, a tua esposa vai engravidar, você vai ter um filho, e eu já te falo de antemão, Zacarias, o seu filho vai chamar João. Foi o anjo, segundo o Evangelho de Lucas, anjo por nome de Gabriel. Ele disse: olha, eu sou o anjo do Senhor, eu sou o enviado do Senhor, e eu estou te falando, Zacarias, você vai ter um filho, e esse filho vai ser homem, e esse filho já tem nome, esse filho vai chamar João. Entenda, Deus já profetizou uma bênção na sua vida, já tem nome, sobrenome, já tem endereço fixo. E eu não estou falando, meu irmão e minha irmã, que você é incrédulo, eu não estou falando que você está desviado, eu não estou falando que você está fora da presença, mas se você não crê, amados, Zacarias não creu, e ele se emudeceu. Eu imagino Zacarias chegando em casa sem falar um ar, desesperado. Se Zacarias fosse que nem eu, assim que fala, até com porte. Eu imagino Zacarias chegando em casa, tentando comunicar com Isabel, até que Isabel, né, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, lembra e fala assim: Zacarias, você não está conseguindo falar, mas você consegue escrever? E Zacarias vai, escreve, relata, descreve o que aconteceu. E ainda incrédulo, ainda sem entender aquilo, enquanto Zacarias está incrédulo, eu fico imaginando Isabel. Ô gente, eu glorifico as mulheres aqui. Eu falo que eu já parei de fazer isso há muito tempo. Eu tinha época no início do meu ministério que eu falava assim: as mulheres ficam de pé, agora os homens. Aí era sempre uma goleada com os homens, né? As mulheres, elas são extraordinárias. Vocês são extraordinárias. Não é à toa, amados, que primeiro Deus fez o rascunho para depois fazer a obra-prima. Não é à toa. Não é à toa, não precisa assim vai descer não, mas é verdade. Os homens que me perdoem, eu já tenho 2 meninas em casa, já não é à toa. Eu já aprendo dentro de casa, só Jesus na causa. Mas vamos lá, amados, que o tempo não para. Olha lá, ó, já virou para 47. Amados, Isabel, ao tomar consciência, ela toma posse da promessa. Eu imagino que naquela noite Isabel passou um perfuminho no pescoço, tomou aquele banhozinho cheiroso e falou: é hoje que a minha bênção chega. Amados, e a palavra do Senhor diz que não foi como Maria, não. Isabel não engravidou como Maria, não. Maria era uma moça virgem. Maria, ela ainda não tinha se deitado com o homem, mas Isabel já estava casada com Zacarias, amém? Isabel já estava casada, Isabel já tinha ali anos de relacionamento. Então eu não estou falando nenhuma heresia aqui, nem quero ofender aos amados irmãos que aqui agora acabei de pronunciar. Me perdoe se soou de forma deselegante. Mas eu imagino que ela deve ter passado um perfuminho que ela falou: essa noite a bênção vai chegar. Amados, vamos andar um pouquinho, porque eu acho que todo mundo já está situado com a história. Chega a época de Isabel dar à luz. E o Evangelho de Lucas vai falar que no 8º dia, como era a prática do judeu, o filho agora vai ser apresentado, vai ser circuncidado. Circuncisão é o batismo da velha aliança, desde Abraão. Todo menino nascido no 8º dia, ele era circuncidado. A aliança no Antigo Testamento era só para os homens, a mulher ia de gaiato. A aliança no Novo Testamento agora abrange todo mundo, adulto, criança. Aquele que crê e for batizado será salvo em nome de Jesus. Zacarias está impossibilitado de falar. Chega um parceiro de ministério e fala para Isabel: Isabel, já que Zacarias não está conversando, qual vai ser o nome do menino? E Isabel, aquela mulher virtuosa, o nome dele vai ser João. Que é isso? Não pode? Não tem ninguém na sua família com esse nome? Você tem que dar o nome de Zacarias. Zacarias, repreende essa mulher louca sua aí, ó. Ela está indo para a contramão do processo, do sistema. Então Zacarias pega uma tábua e escreve: o nome dele é João.
O nome dele não vai ser Zacarias, porque o anjo já tinha me dito, e eu não vou cometer o mesmo equívoco duas vezes. O nome dele é João. E os lábios dele se abriram. E agora aquele profeta, agora aquele sacerdote que estava incrédulo, aquele sacerdote que estava desacreditado, aquele sacerdote que estava emudecido pela sua incredulidade, tem os seus lábios abertos, e ele agora começa a celebrar, ele começa a glorificar. Zacarias fica cheio do Espírito Santo de Deus. O texto fala isso, amados. Zacarias fica cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, Pai. O poder da revelação, meu irmão e minha irmã, e da manifestação do Espírito Santo de Deus, através da vida do sacerdote Zacarias, faz com que as boas novas sejam anunciadas em toda a região, assim diz o texto. O versículo que antecede, o versículo 60, cadê? 67, vai dizer que por toda a região corria o testemunho do que Deus tinha feito com Zacarias. Amados, eu não sou masoquista, pelo contrário, se eu puder fugir de problema, eu fujo. Mas a cada dia que passa eu tenho entendido o que Jesus disse no Getsêmani: seja feita a tua vontade. Tem problema, meu irmão e minha irmã, que nós sabemos que está na nossa frente, e a gente está doido para desviar dele. Mas é justamente aquele problema que vai fazer com que a glória de Deus se manifeste. Quem está entendendo, diga amém. Tem problema na minha e na sua vida, que eu e você vamos até ver, vamos até anteceder, e vamos até pensar, vale a pena desviar dele. Mas se Deus permitir você passar, se Deus te colocar para experimentar, para vivenciar, para provar dessa luta, vai, meu irmão. É Ele que é o Senhor, nós somos servos, é Ele que é Deus, nós que somos filhos. Obedeça. E eu não estou falando para você se flagelar, eu não estou falando para você ficar caçando problema, eu não estou falando para você pular na frente de carro, não. É Satanás que falou isso. Lança-te daqui abaixo, porque os teus anjos darão ordem e eles te protegerão. É Satanás que fica mandando você tentar o Senhor teu Deus. Eu não estou falando para que você tente o Senhor teu Deus, mas deixa eu te dizer, deixa Ele guiar a tua vida, deixa Ele conduzir a tua vida, porque foi na incredulidade de Zacarias que o Espírito de Deus se manifestou, quando ele entendeu, o tempo não era meu, a vontade não era minha, a vontade é do Senhor. Aleluia. Meu Deus, como eu queria ter a mesma força lá de Josué para orar para o relógio parar. Jesus, o tempo não para. Aleluia. Eu quero te convidar. Não, aqui eu já falei, aleluia. Vamos passar, que eu repeti o que eu já falei, aí prende mais ainda. Aleluia. Eu vou para o segundo ponto, amados. Eu creio no propósito do milagre. Se em primeira instância eu declaro que existe propósito, agora eu quero dizer que eu creio no propósito. Não é somente existir. Existe um propósito, é uma coisa, mas crer que esse propósito será para a manifestação da glória de Deus é outra. Ah, pastor, eu sei que os cristãos vão ser perseguidos, né? Aqueles que não aceitar a marca da besta vai passar aperto. Mas eu não quero ser perseguido, não. Que Deus me leve antes. Uma vez, amados, eu escutei alguém pregando do púlpito, dizendo o seguinte, abre aspas: eu dou graças a Deus por estar me aposentando, porque eu não quero ser aquele que vai ter que lidar com essas ideologias do novo século. Fecha aspas. Amados, eu tenho muita dificuldade com pessoas que decidem, se posicionar de forma contra a natureza que Deus criou. Mas eu nunca rejeitei, eu nunca discriminei, eu nunca disse não, para você não existe salvação, eu nunca disse não, para você não tem lugar nessa mesa, eu nunca disse para você, você não entra. Amados, quem me conhece sabe
por maior que seja a minha dor, por maior que seja a minha luta, e aqui eu cairia num pecado enorme se eu fosse citar o tal da política, porque a política é uma maldição nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa: Adolf Hitler era um homem à imagem e semelhança de Deus, que infelizmente tomou decisões erradas e se tornou, na história da humanidade, um malfeitor. Mas deixa eu te dizer para vocês, quando Jesus vem a este mundo, Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Infelizmente, talvez se eu acreditar seria mais fácil para mim, mas infelizmente eu não acredito em predestinação. Não, eu desisto de você, porque você já está predestinado a ir para o inferno. Você é um dos filhos da perdição. Ai de mim de fazer acepção a qualquer pessoa. Eu creio na parábola que Jesus disse aos seus discípulos: olha, vocês são como pescadores, lança a rede e puxa tudo enquanto é tipo de peixe. Puxa lambari, puxa sarapó, puxa tudo quanto é tipo de peixe. Deixa que eu, o Senhor da Seara, separo. Amados, quem vai fazer a separação é Deus. Quem vai falar vinde benditos de meu Pai é Deus. Tem muita gente que é lobo na pele de ovelha, mas tem muita gente que é uma ovelha e o pessoal está pintando o lobo dela, gente. E eu não vou entrar aqui em detalhe, mas por favor, o meu julgamento, o seu julgamento, o nosso julgamento é limitado. É limitado. Toda hora eu me pego, gente, eu tenho que me policiar demais nisso. Gente, vocês vão me ajudar nisso, em nome de Jesus. Toda hora eu me pego assim, gente, é muita informação. Cada dia que eu estou aqui nessa igreja eu vou aprendendo um negócio assim, e eu fico assim, Jesus. E cada dia que eu conheço eu falo assim, cara, como que esse povo é a manifestação da glória de Deus. Cada dia que eu conheço um pouquinho mais de vocês, cada dia que eu conheço um pouquinho mais da história de vocês, gente, vocês não têm noção do quanto eu começo a amar mais vocês. Sabe por quê? Porque eu descobri que não sou só eu o improvável da história. Eu descobri que não sou só eu o que parecia um patinho feio no meio dessa história. Tem muita gente que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para não estar aqui hoje. Mas nós estamos aqui, nós somos o milagre, e a partir de nós o mundo vai ver que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Igreja em Jardinópolis, entenda, se Deus permitiu que vocês passassem, que vocês lutassem, a luta que vocês lutaram, não é porque Ele estava descreditando vocês, o ferro estava sendo afiado, o diamante estava sendo lapidado, e Ele vai concluir a boa obra que Ele começou em mim, que Ele começou em ti, Ele vai concluir. Oh Jesus, pregador olhando para o relógio. O segundo ponto não vai ter nem como eu trabalhar. Eu creio no propósito de milagre. O Senhor, Ele dá visão a Zacarias. O Senhor, Ele mostra através de Zacarias, através do seu testemunho de salvação, a promessa se cumprindo. A partir da voz desbloqueada de Zacarias, Zacarias profetiza liberdade. Ele anuncia a misericórdia. Ele demonstra o livramento. Através de Zacarias nós vemos a adoração, sem perder a santidade e a justiça. Deus não é bobo, Deus não é tapete para ser feito de bobo. Tem uma banda antiga da década de 90, do rock progressivo cristão, que diz: de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Não ache que eu e você vamos sair impunes. Eu posso ser impune diante de vocês, eu posso ser impune diante da instituição, eu posso ser impune diante da sociedade, mas aos olhos de Deus nós vamos prestar conta de cada detalhe. E por fim, mais ou menos importante, faltando 30 segundos, o milagre se manifesta para a glória de Deus. Versículo 76 vai dizer: tu, menino,
será chamado profeta, preparará o caminho do Senhor. O Senhor nos colocou aqui, amados, para anunciar o tempo da salvação. Que a partir de nós seja conhecida a salvação, a remissão de pecados, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Que seja luz, que nós sejamos luz para os que ainda andam nas trevas. Que possamos crescer e sermos fortalecidos através do Espírito Santo. Para quê? Para que a glória, para que o poder da manifestação de Deus aconteça através de nós. Eu tenho que estar apto. Você tem que estar apto a morrer para você mesmo. Ao ponto que seja mais importante que Deus seja revelado através de nós do que em nós. Quem entendeu isso, diga amém. Se você não entendeu, eu quero falar através de um versículo bíblico, conforme João capítulo 3, versículo 30. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Então eu quero, pulando aqui a conclusão que eu tinha preparado, eu quero concluir falando isso comigo e com você. Que nós estejamos aptos, que nós tenhamos a coragem, que o Espírito Santo de Deus nos envolva, nos embaseie de tal forma, que nós tenhamos a coragem, a disponibilidade de dizer: Deus, eu te conheço, então eu já sei quem tu és, mesmo que nada aconteça na minha vida, mesmo que nenhum dos meus sonhos se realize, se a partir da minha vida, um dos meus irmãos que ainda estão lá fora, venham a te conhecer, Deus, eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. É tempo de milagre ou não é, igreja? Eu preciso de milagre, porque eu que estou pregando, ainda não cheguei a esse nível de maturidade não. Se você como eu ainda precisa amadurecer mais para que essa palavra se cumpra nas nossas vidas, que nós possamos fazer essa oração nessa hora. Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça através de mim. Vamos ficar de pé, amados. Nós já estamos então no último ato de conclusão. E eu creio que o culto ele não está sendo menos abençoado por não estar fazendo apelo. O Senhor ele nos confiou. E agora eu acredito que Deus já tinha me desafiado a fazer aquele momento de oração, depois que as crianças desceram, depois do testemunho, porque senão a gente talvez não ia ter tempo de orar agora, ou talvez se a gente fosse orar, a gente já não ia orar com o mesmo temor, porque a gente já está preocupado com o horário. Que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no meu e no seu coração, amados. Eu quero concluir com essa fala. Hoje eu glorifico a Deus pela tecnologia que existe. Se os meninos tiverem conseguido gravar essa pregação, ela vai estar à disposição e vocês vão vê-la de novo. Mas vamos lembrar daquela época que a gente não tinha essas plataformas, que ou era nós gravarmos ou nós gravarmos, nós aprendermos ou nós aprendermos. Então replica isso para quem não veio hoje. Nós convidamos, nós chamamos, mas são vocês que vão trazer pessoas. Por mais que eu possa tentar trazer um ou outro, né? No início do culto alguém falou assim: pastor, fulano vai vir hoje? Eu falei: não, só foi semana passada. Se vir outro na próxima, quem sabe? A gente pode até tentar trazer pessoas, mas se cada um de nós trouxermos mais um, semana que vem esses bancos daqui vão estar lotados também. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus, como